Olá pessoal, muita alegria. Eu sou o Luiz Cláudio Santos. Eu estou aqui para ajudar você a dominar o regimento interno da Câmara dos Deputados para conquistar a sua vaga na Câmara dos Deputados. O concurso está aí, logo logo está chegando a prova. Edital ainda não tem data, já foi selecionada a comissão organizadora do concurso, mas ainda não foi selecionada qual será a banca examinadora, a banca que vai aplicar as questões. Vamos aguardar, quem sabe qualquer hora está chegando essa notícia aí para a gente. Hoje a gente vai falar sobre o compromisso de posse. Como é que acontece a posse? Olha, os candidatos, eles apresentam o diploma expedido pela Justiça Eleitoral até 31 de janeiro, dia 1º de fevereiro, eles tomam posse. O diploma expedido, ele pode apresentar pessoalmente ou por intermédio do seu partido, lembra disso? Mas no dia da posse, qual é a regra? Em regra, o deputado deve comparecer à sede da Câmara para participar da sessão preparatória de posse, ele deve estar lá pessoalmente e para prestar o compromisso de posse e ser empossado pessoalmente. Esta é a regra. O compromisso de posse ele não pode ser modificado. Então diz o regimento que o conteúdo e o compromisso, né? Ou seja, o conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados. Como é que acontece? O regimento diz o seguinte: lá na sessão preparatória de posse, o presidente proferirá a seguinte declaração. Quando eu digo aqui presidente, lembra que a direção da sessão preparatória, quem é que vai dirigir a sessão preparatória? O último presidente da Câmara, se ele tiver sido reeleito deputado federal. E, na sua ausência, o deputado mais idoso dentre aqueles com maior número de legislaturas. Então, quando no artigo 4º o regimento está dizendo que o presidente proferirá a declaração, não é o presidente da Câmara, porque ele não está eleito ainda. É o parlamentar que estiver dirigindo os trabalhos da sessão preparatória, ou seja, está presidindo a sessão preparatória. Então, o presidente proferirá a seguinte declaração, diz o regimento no artigo 4º, parágrafo 3º. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Muito bonito esse compromisso, né? Espero que todos os parlamentares honrem este compromisso de promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união e a integridade do Brasil. Prometo cumprir, né? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis. Se os 513 deputados fizerem isso, o nosso país certamente será muito melhor. Então, vamos lá, o presidente fez essa declaração, proferiu essa declaração. Em ato contínuo, vai ser feita a chamada dos parlamentares e aquele parlamentar que for chamado, ele vai se colocar de pé, ou seja, o candidato diplomado deputado federal, ele se coloca de pé e ele vai ratificar, vai confirmar esse compromisso, dizendo simplesmente, assim o prometo. Então, na prática, ele pode levantar a mão e dizer, assim o prometo. Ele não pode acrescentar nada, porque veja o que o regimento está dizendo, o conteúdo do compromisso e o ritual da sua prestação não podem ser modificados. Então, em outros lugares, em outras casas legislativas, por exemplo, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o parlamentar, quando ele presta o compromisso, ele costuma acrescentar uma fala ali, ele diz, beijo, mamãe, olha, estou aqui honrando o seu nome, a nossa família, ou então estou aqui falando em nome do povo da cidade. E ele diz, lá na Câmara dos Deputados não pode falar em nome do partido, falar em nome do Estado que representa, ele tem que se limitar aos termos formais do compromisso e ao ritual da sua prestação. Um outro detalhe é que o candidato, né, o compromissando, ele não poderá acrescentar no ato, né, quando ele estiver ali apresentando, ele não pode apresentar no ato nenhuma declaração oral ou escrita. Então não pode dar beijinho para a mamãe, beijinho para o papai, às vezes até fala assim, opa, meu petzinho que está lá, cuida bem dele aí, mamãe. Não pode fazer nada disso, tá? Não pode falar em nome do povo, do meu estado, estou aqui para honrar. Não dá para fazer isso. Em nome do meu partido, não pode falar, não pode acrescentar nenhuma declaração oral nem escrita. Tem que se limitar aos estritos termos do compromisso e do ritual regimental. Ok, feito isso, tá o parlamentar empossado. Então, aquele que for chamado se coloca de pé, ratifica o compromisso, os demais deputados permanecem sentados e em silêncio.
Agora, em regra, o parlamentar, eu falei que ele tem que estar lá, comparecer, tem que estar presencialmente para tomar posse. O regimento veda a posse por meio de procurador. Então veja que ele pode, o candidato, apresentar o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, ele pode fazer isso pessoalmente ou por intermédio do seu partido. Mas na posse, ele não pode ter um procurador representando para tomar posse. Ele deve estar, em regra, presente para tomar a posse. A gente vai falar, num outro momento, de uma possibilidade que é uma inovação que a Câmara trouxe e que começou a valer em 2023. Então, ou seja, na posse ocorrida em 1º de fevereiro de 2023, começou a haver e ocorreram posses por meio de videoconferência. Então, a regra é que a posse seja tomada pessoalmente, mas há essa exceção da posse por videoconferência. Numa outra dica, eu entro em detalhes sobre isso. Um detalhe que eu quero, para finalizar aqui, é o seguinte. Olha, estamos falando aqui que o presidente vai proferir a declaração, mas isso acontece quando está sendo feito a cerimônia coletiva de posse na sessão preparatória de posse. Se o parlamentar tomar posse fora da sessão preparatória de posse, o próprio candidato diplomado vai proferir a declaração e não mais o presidente. Como é na cerimônia coletiva, para que se abrevie o tempo, não vai cada um fazer. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Não vai ter a necessidade de cada um fazer isso, porque é uma posse coletiva, o presidente profere a declaração e cada um, ao ser chamado, se coloca de pé e apenas confirma essa declaração dizendo: assim o prometo. Agora, se ele toma posse individualmente, num outro momento que o regimento permite, aí, neste caso, o próprio candidato diplomado vai proferir a declaração. O compromisso dele vai ser: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aí ele não precisa dizer assim o prometo, porque ele já fez a própria declaração. Então são coisinhas diferentes aí. Espero que você tenha gostado dessa dica e espero você na próxima dica. Vamos avançar com confiança? Conquistar a sua vaga na Câmara? Então vem estudar comigo, vem para os meus cursos, porque eu tenho certeza, é a melhor maneira de você aprender e acelerar a sua preparação para conquistar a sua vaga. Espero você.